Então, uma das primeiras experiências que ele faz foi com a família Heimer. E o Dr. John Money fala especificamente sobre esse caso no seu livro Os Papéis Sexuais. Lá na página 81 do livro, ele começa a descrever essa família. Havia uma família que vivia no campo e esse casal concebeu gêmeos. Esses gêmeos se chamavam Brian e Bruce. Os dois, ali por volta do 6º mês de vida, começaram a desenvolver problemas de fimose. A mãe e o pai, preocupados com isso, procuraram um hospital para realizar uma cirurgia de fimose nos 2 bebezinhos, que tinham apenas 6 meses. O primeiro a ser submetido a essa cirurgia foi o Bruce. Só que um erro médico no momento de fazer essa cirurgia acabou mutilando o pênis do bebezinho, do Bruce. Então, essa família, esse casal, estava agora com 2 bebês gêmeos e um mutilado. Então, esses pais, muito angustiados, em determinado momento, assistiram na televisão, para você ver a relevância e a autoridade que o Dr. John Money tinha, um programa onde o Dr. John Money aparecia apresentando um travesti, uma pessoa que havia mudado de sexo, e que, portanto, era um experimento de sucesso, demonstrando que um homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode se transformar em um homem com facilidade e com sucesso. Então, assistindo isso, esses pais começaram a procurar por essa alternativa, a alternativa de ressignificar o sexo ou a identidade da criança. Então, foram convencidos pelo Dr. John Money e outros especialistas a criar o pequeno Bruce como se fosse uma menina e mudaram imediatamente o nome dele para Brenda. Eles foram convencidos também que mais tarde, aos 12 anos, poderiam fazer uma cirurgia plástica nessa criança para que ela tivesse uma vagina construída por cirurgiões plásticos. A gente lê aqui no livro do Dr. John Money que ele tinha expectativas gigantes com esse experimento. Ele diz, por exemplo, uma vez que a criança mal tinha começado a falar quando os pais se decidiram pela reformulação, havia uma excelente probabilidade da identidade sexual não estar ainda muito diferenciada na direção masculina. Então, o Dr. John Money era um pesquisador que acreditava que a criança deveria começar a sua transformação antes dos 2 anos de idade e que isso praticamente seria uma garantia de sucesso. Mais tarde, um dos seus adversários intelectuais resolveu ir atrás do caso. E o Dr. Diamond, investigando, finalmente encontrou a família Heimer. Encontrou o Brian, o antigo Bruce, que agora se chamava Brenda, e os pais. E quando ele encontrou essa família, encontrou uma família destroçada. Pai e mãe no alcoolismo, na esquizofrenia, problemas psicológicos, depressão. O próprio irmão, o Brian, já tinha se tornado um esquizofrênico com problemas em drogas, acabou inclusive morrendo por uma overdose. E quando o Dr. Diamond então finalmente encontrou a Brenda, pôde contar a Brenda que o caso dela tinha sido vendido como um caso de sucesso. E isso deixou o antigo Bruce, agora a Brenda, revoltado com a situação e o levou a contar a sua história. Então começou a refazer a sua biografia, a se informar sobre o que tinha sido dito sobre ele e contou para o mundo que esse experimento tinha sido fracassado e que tudo que o Dr. John Money escrevia nos seus livros, nas revistas científicas sobre esse caso, era uma mentira. Desde criança, o Bruce, que era a Brenda, não se sentia confortável com vestido, com roupas cor-de-rosa, não conseguia se ajustar na escola, problemas de sociabilização, não se sentia uma menina, era mais agressivo e mais afeito às brincadeiras de menino do que normalmente uma menina é. E aí se descobre também através do Dr. Diamond que esses encontros anuais que o Dr. John Money fazia com os irmãos eram extremamente violentos, de mau gosto, até criminosos, se diria. Eles relatam, por exemplo, terem sido submetidos a encenações de relações sexuais entre os 2 irmãos, e o objetivo seria gravar ou fixar na cabeça das crianças qual era a atividade sexual do macho e da fêmea. Todos esses absurdos só foram revelados mais tarde, quando o Bruce ou Brenda resolveu contar a sua história. Então, esse caso, esse primeiro experimento, que foi o experimento do Dr. John Money, acabou com o suicídio, com a morte do irmão Brian, com o suicídio do David Heimer. Então, o Bruce, que virou Brenda, que virou David, acabou na vida adulta se suicidando, mesmo depois de ter tentado constituir família, não conseguiu lidar com o trauma da sua história. E os 2 pais visivelmente abalados no alcoolismo, na depressão, enfim. A família Heimer foi todinha, os 4 membros dela, destruída pela ideologia de gênero. I was never happy as Brenda. Never. And I'd slit my throat before I go back to that. I'd never go back to that.
Uai, seu app de vídeos curtos.